Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos começando mais uma aula de bateria, onde hoje nós vamos abordar o assunto dos rulos, também conhecido como rolamentos, né? Dependendo da língua que esteja sendo traduzido. A gente vai fazer uso de um método chamado Gene Krupa. É um método de bateria que aborda muita coisa sobre caixa. E a gente vai terminar vendo, né, algumas coisas como a chamada abreviatura. O que abreviatura é? A gente está vendo a imagem na tela, onde eu tenho exemplo de 2 colcheias, 4 semicolcheias e 8 fusas, né? E abaixo a gente está vendo também uma semínima nas 3 situações, só que cada semínima dessa, ela está com um travessão inclinado, né? O que significa isso? Observe que na colcheia a gente tem apenas um travessão, né, que junta as 2 colcheias. Então esse travessão que está na semínima na parte de baixo apenas está nos mostrando que a gente pegar esse tempo que gasta com a semínima e transformar isso como se fossem colcheias, né? Preencher esse tempo de semínima com colcheias. Como uma semínima só cabe em 2 colcheias, então, por isso que a imagem de cima, que está na partitura, nas 5 linhas, está mostrando a equivalência. No tempo que eu gasto uma semínima, com esse tracinho aí, está dizendo que eu vou transformar esse tempo de semínima em 2 colcheias. Na imagem do meio, a gente observa que a semicolcheia tem 2 travessões, né? Ou seja, são as 2 bandeirinhas que quando a gente faz um grupo de 2, 3, 4 semicolcheias, então a gente passa 2 travessões unindo todas as 4. Então a figura da semínima embaixo está mostrando isso. Você vai pegar esse tempo que você gasta com uma semínima e vai converter isso em 4 semicolcheias. Esse é basicamente o conceito, né, que você vai utilizar para as abreviaturas. Mas na direita a gente vê aí que fusas tem 3 bandeiras. Por conta disso, nós temos embaixo na semínima 3 travessões. Isso quer dizer que o tempo que você gasta durante uma semínima, você vai converter esse tempo, né? Você vai estar lendo a semínima ali, né? Mas está em 3 travessões, então esse tempo vai ser convertido em 8 fusas. Se tivesse, por exemplo, uma figura como uma mínima, que é maior do que a semínima, mas tivesse com esses 3 travessões, então significa que você vai pegar esse tempo da mínima, fosse um compasso 4x4, por exemplo, ele estaria gastando 2 tempos. Então, durante esses 2 tempos, você vai fazer com que aconteçam 16 fusas, ou seja, você vai preencher esse tempo de mínima com fusas. Se essa mesma mínima tivesse, né, voltando aqui para a imagem do meio, a gente está vendo uma semínima na tela, né, mas a gente está imaginando que fosse uma mínima, ou seja, aquela figura da bolinha vazada com a haste do lado. Então observe, se fosse uma mínima com 2 travessões desses inclinados, significa que o tempo que você gasta com essa mínima, você converteria em 8 semicolcheias, ou seja, esses 2 tempos que você gasta na mínima, você preencheria com colcheias, com semicolcheias. Então, consequentemente, dariam 8. E voltando mais para a esquerda, se fosse uma mínima com apenas um travessão, então você estaria preenchendo com 4 colcheias, né? Ou seja, você preenchendo a quantidade de colcheias necessárias para ser equivalente ao som de uma mínima. Então, isso que é abreviatura quando a gente lida com notação de bateria, certo? Então, para não ter que escrever esse tanto de notas que a gente está vendo em cima, a gente apenas escreve uma única nota, como está acontecendo na parte de baixo, e nessa nota que está embaixo, né, se tiver um travessão, você preenche aquele tempo com colcheias. Se tiver 2 travessões, você preenche aquele espaço de tempo com semicolcheias. E se tiver 3 travessões, você preenche a equivalência daquele tempo, né, daquela figura, com fusas.
Então isso vale não somente para semínima, como está sendo demonstrado, mas poderia servir para uma semibreve, para uma mínima. E depois a gente vai ver também, quando a gente já tem, por exemplo, uma cocheia e mais um travessão, uma cocheia e mais 2 travessões, como é que isso funciona, certo? Para não ficar muito complexo, a gente vai ver mais adiante. Mas agora vamos abordar a chamada tabela de rolamentos, né? Ou de rulos, como eu falei, a depender do costume do baterista, ele pode chamar das duas formas, ou a depender da língua que a gente esteja traduzindo. E eu estou trabalhando, como eu falei, com Jenny Krupa, e é um livro que eu consegui a versão dele em francês. Realmente não é uma língua que eu tenho muito conhecimento, muita afinidade, mas por ser uma língua parecida, um pouco parecida com a nossa, né, em alguns sentidos, porque é uma língua latina também, que nem o português, dá para a gente traduzir algumas coisas. E também, hoje em dia, com o auxílio das tecnologias como o Google Tradutor, a gente consegue decifrar alguns mistérios. Bom, como a gente está vendo essa tabela de rolamentos, a gente está usando justamente aquele conhecimento das abreviaturas que eu expliquei agora no início da aula. Vocês observam aí que a gente está trabalhando com uma colcheia, né? A primeira linha tem uma colcheia com 2 travessões daquele e chamado de rolamento de 3, né? Ou seja, a gente vai fazer 3 toques. E logo ao lado a gente vê assim, movimento de mains, 2. Ou seja, movimento das mãos, apenas 2. Como é que isso acontece? A gente vai fazer um double stroke, que é o quê? Você dá uma única batida, né, com uma das mãos. Se a gente começar, por exemplo, com a mão direita, você vai dar uma única batida, mas a baqueta ela quica uma vez e você bate de novo, né? Ou seja, aquilo que a gente tinha visto na aula passada. Você aproveita um único movimento de mão e faz a baqueta bater 2 vezes na superfície, seja no emborrachado ou na caixa ou qualquer outro instrumento da bateria. E a outra mão, se eu comecei com a mão direita, então vai ser direita, direita, esquerda. Você conclui com a esquerda com um single stroke, ou seja, uma batida simples, uma batida única. Então você vai sentir bater mão direita 2 vezes, né? Aproveitando o rebote, aproveitando a quicada que a baqueta dá. 1, 2 e o 3 na mão esquerda. Se a gente começar ao contrário, a gente vai ter esquerda, esquerda, direita. Ou seja, você vai bater com a mão esquerda, fazendo ela quicar para bater 2 vezes, né, com um único movimento de mão. E com a mão direita você conclui. Todos esses rolamentos, como a gente está vendo aí, terminam em número ímpar, né? Porque a gente aproveita o double stroke e sempre conclui com um single stroke, ou seja, a gente aproveita para fazer os movimentos de mão com batidas duplas, né? O double stroke, batidas duplas, golpes duplos, e conclui sempre com uma mão, né? Muitas vezes contrária que você começou, às vezes a mesma mão, mas concluindo com uma batida simples, ou seja, o single stroke, a batida única. A gente vai ver aí esse número 3, né, o rolamento 3, você vê que a gente fez apenas 2 movimentos de mão e a tabela segue, é uma tabela grande aí que você vê que tem vários números e a gente vai deixar disponível aí no vídeo, vocês podem voltar ao vídeo sempre que precisar rever essa tabela. Mas aí, nas próximas telas, né, que a gente vai ver aí no vídeo, eu vou tratar de cada rolamento desse, o de 5. Né? Você vê que o de 5 tem 3 movimentos de mão, ou seja, direita, direita, esquerda, esquerda, direita. O de 7 vai ter 4 movimentos de mão. Né? Você vai ter direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita e esquerda para concluir. Então você vê que sempre a gente vai estar dando batidas duplas, né? Ou seja, considerando os 3 primeiros movimentos, né? Desse de 7 aí, ó. Na direita eu faço 2, na esquerda eu faço mais 2, completando 4. Depois volto para a direita para fazer mais 2, completando 6. E concluo com uma única batida para fechar o 7. Né? Então a gente vai ver isso com mais detalhes em cada exercício desse separadamente. Então você vê aí, o de 9 tem 5 movimentos, o de 11 tem 6 movimentos de mão, o de 13 vai ter 7 movimentos de mão,
o de 15 vai ter 8 movimentos de mão e o de 17 a gente vai ter 9 movimentos de mão. Cada exercício desse vai ser acompanhado de um áudio e de um pequeno exercício na parte, né? A gente vai ter explicação em cima e embaixo vai ter um pequeno exercício que vocês podem acompanhar ouvindo, né? Vou anexar o áudio, né, desse exercício e vocês vão tentando executar. E aí qualquer dúvida a gente tira a dúvida através de uma comunicação, seja no Zap ou comentário no próprio sala de aula. Outra coisa é, todos vocês que estão frequentando a sala de aula, parece que tem um botão de entrega de trabalho, né? Eu não lembro direito o termo que eles usam. Mas se você assistiu a aula, aperte esse botão para afirmar que você assistiu, certo? Para poder ter um controle. E assista o link, né? Sempre estou botando link no YouTube, então você entra no sala de aula, assiste a aula e volta depois, aperta que você assistiu, né? Concluiu aquela etapa, aquela aula que a gente disponibilizou. Aqui nessa tela a gente está vendo 3 movimentos de mão, né, na parte superior. Você vê que tem algumas frases em francês aí dividindo a tela, mas nas partituras que estão em cima, que tem apenas 3 figuras, né, em cada uma, você vê que tem 2 coxeias e uma semínima. Então a gente faz esquerda, direita, esquerda. E na figura da direita a gente tem direita, esquerda, direita, também com as mesmas figuras, 2 coxeias e uma semínima. Observe, comparando com a figura que está abaixo, o que era uma esquerda se transformou em 2 esquerdas, o que era uma direita se transformou em 2 direitas, e se conclui com a outra esquerda que está na semínima. Então a gente está dobrando a quantidade de informação que tinha, né? Eram 2 coxeias, virou 4 semicocheias. A mesma coisa na figura da direita, só que agora com a mão invertida, né? Começando pela mão direita, o que era uma direita em cima virou 2 direitas embaixo, e o que era uma esquerda em cima virou 2 esquerdas embaixo, e concluindo com a direita na semínima. Nesse exercício aqui, né, continuando com o rolamento de 5, né? Então a gente está vendo aí um pouco mais de explicações e embaixo alguns exercícios que vocês podem praticar, vocês devem praticar para poder entender como funciona esse rolamento. Em cima, né, agora ele tinha mostrado na tela anterior utilizando 2 cocheias e uma semínima, e nesse momento ele está utilizando, né, na parte esquerda aqui, 2 semicocheias e uma cocheia. Sendo assim, houve uma conversão, você vai usar o double stroke, né, ou seja, a batida dupla, de 2 esquerdas, formando 2 fusas, 2 direitas com double stroke, né, ou seja, batida com rebote, formando 2 direitas, e concluindo com uma cocheia, né, que vai ser a mão esquerda, e formando 5 figuras aí, 4 fusas e uma cocheia. Na figura do meio, a gente vê tudo isso igual, só que com mão trocada, começando com a direita, né? Na anterior a gente começou com a esquerda e nessa a gente começou com a direita. Então, 2 direitas, 2 esquerdas e finalizando com a direita na cocheia. Então você vê que são 5 figuras, sendo as 4 primeiras fusas e a última uma cocheia. Tudo isso que a gente está vendo aí bem explicado está logo mais na direita, né, na parte mais à direita de todas, com a abreviatura. Ou seja, observe que a gente tem cocheia e mais 2 travessões. Lembra que no início da aula a gente comentou sobre isso, né? Eu estava mostrando com a mínima, estava mostrando com a semínima, mas falei sobre o uso disso também com cocheia. Observe, a gente já tem a bandeirinha ou travessão da cocheia. Ele já é um desses, certo? Quando eu vejo mais 2 travessões abaixo, significa que eu tenho um travessão que seria semicocheia e o travessão que é fusa. Então, esse tempo que a gente gasta com uma cocheia vai dar tempo de utilizar as 4 fusas, ou seja, você vai preencher a cocheia
com fusas, certo? Então, uma cocheia dividida no meio dá duas semicocheias, e se eu dividir cada uma dessas duas semicocheias, vai dar o quê? Duas fusas para um lado, duas fusas para o outro, totalizando 4 fusas. Então, quando eu tenho o travessão natural da figura, já conta como uma bandeira. Quando eu boto esse primeiro travessão inclinado, transforma em semicocheia, e quando eu boto o segundo travessão, converte essa cocheia, né? Você vai preencher esse tempo gasto em uma cocheia com fusas. E ele mostra, né, nessa figura da direita, uma primeira figura em que o travessão está ligado, né? E aí embaixo ele usa esquerda. E na figura um pouco mais à direita, os travessões não estão ligados. São duas cocheias sem estar ligadas, né, através da travessão. São duas bandeirinhas soltas. Mas você vê que a bandeirinha que está mais à esquerda segue o mesmo princípio. É uma bandeira, mais dois travessões atravessados, inclinados, convertendo essa cocheia, né? Você preenche essa cocheia com 4 fusas. E depois tem essa ligadura dizendo que, olha, não terminou não, você tem que concluir com essa cocheia aí, com a mão direita, no caso, né, dessa figura que está mais à direita, e um pouquinho à esquerda, você vê que está começando com S, de esquerda em francês, né? E também está começando com essa cocheia com a abreviatura, e a outra cocheia pura, onde você termina isso aí. No exercício embaixo, né, você vê que tem Plague 16, eu vou colocar o áudio aí em seguida, vocês vão acompanhando, ele vai ter um metrônomo e ele vai executar o exercício todo. Tendo qualquer dúvida, também entre em contato. Observando aqui, ó, por exemplo, no exercício 1, a gente tem a abreviatura na primeira figura, e depois uma ligadura para uma cocheia simples. E depois vem logo em seguida 2 cocheias sem nada, cocheia normal como você está acostumado a usar. Depois repete tudo no segundo compasso, no terceiro compasso, e já no quarto compasso você só vê 3 cocheias e uma pausa de cocheia no final. Então é só acompanhar direitinho, o áudio está demonstrando tudo isso aí que você está vendo na tela. Nesse exercício agora a gente vai ter o rolamento de 7, né? O rulo de 7. A figura já demonstra aí que a gente vai ter 4 movimentos de mão, né? Se você observar, tem 2 S's, 2 D's, 2 S's e um D. Então, esquerda, direita. São 4 movimentos. É como se a gente tivesse aí realmente 4 semicocheias, só que o movimento é duplo, né? Então, vai ser 2 esquerdas, 2 direitas. 2 esquerdas e apenas uma direita. Sempre os rolamentos terminam com essa última, né, um pouquinho maior, né? No caso aí a gente está vendo que ela ficou como semicocheia, só para fechar o grupo de 7. Então, as primeiras são mais curtas, são fusas, e a última sempre está terminando um pouco maior.
Então, duas esquerdas, duas direitas e uma direita de conclusão. Um pouco mais à direita você vê isso abreviado. E a gente vai ter o exercício, né, o Plague 19, exercício 19, demonstrando tudo isso aí. Agora nesse a gente vai ver o rolamento de 9. A gente já viu de 5, já viu de 7 e vamos ver o de 9. Nas figuras a gente está vendo claramente aí em que na parte superior ele está fazendo 5 movimentos de mão. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Sendo que os 4 primeiros movimentos, né, são 4 semicolcheias finalizados com uma colcheia no final. O que acontece? Cada movimento desse, por ser double stroke, ou seja, batida com rebote, ou seja, você bate uma vez e deixa quicar para bater uma segunda vez. Então, o que são 4 semicolcheias se transformam em 8 fusas. E a colcheia que está ligada, né, se você for observar na figura que está mais à direita, a gente tem a abreviatura, né, ou seja, uma semínima com 3 travessões e uma colcheia ligada. Então, essa colcheia ligada que a gente está vendo na figura da esquerda é ela, né, e na figura do meio também. Né, a gente observa justamente os 8 movimentos de fusa e a colcheia ligada aí. Não é que ela esteja ligada prolongando o tempo. Essa ligadura está apenas associando, né, com esse grupo de 8 fusas. Então, o rolamento só vai terminar quando você fizer os 8 movimentos de fusa, mais a colcheia, que vai formar o número 9 aí. 8 mais 1 vai formar o 9. E na figura de explicação, você está vendo aí que começa primeiro com a mão esquerda, você vai treinar com a mão esquerda, depois você vai ter na figura do meio o mesmo exercício começando com a mão direita. Então é recomendável você fazer primeiro, né, esse exercício de explicação e depois você pode fazer o exercício que vem com áudio aí, ó. Vai ser o Plague 17, em que ele vai mostrar cada um desses exercícios, né, associando o rolamento mais algumas figuras para terminar o compasso, certo? Que vão preencher corretamente o compasso para não ficar faltando tempo, nem sobrando também. Nesse exercício, que é o rolamento de 11, a gente tem aí a utilização até do compasso 12 por 8, né? No exercício Plague 20 e Plague 21. Justamente porque a soma de todas essas fusas com a semifusa do final vai ser equivalente a 3 colcheias, né? Então, por isso que no Plague 20 a gente vê 4 grupos desse, né? Ou seja, um compasso 12 por 8 é nada mais nada menos que um grupo de 3 colcheias, depois mais o segundo grupo, depois mais um terceiro grupo de 3 colcheias e um quarto grupo, ou seja,
São 4 grupos de 3 cocheias, totalizando 12 cocheias. Por isso que o 12 de cima são as 12 figuras repetidas e o 8 representando a cocheia, né, na fórmula de compasso. Então, para ficar melhor ajustado, então esse rolamento de 11 está sendo demonstrado no compasso 12/8 e no compasso 3/8. Observe 3 porque é um grupo de 3 cocheias, ou seja, esse 3 de cima, né, no Plague 21, na fórmula de compasso. Então tem 3 de 3 cocheias e o 8 representando a figura de cocheia, né? Quando a gente divide uma semibreve em 8 partes, a gente gera uma cocheia, ou seja, é 1/8. A gente pegou esse 1/8 e repetiu 3 vezes, por isso que tem um compasso 3/8. Então, a gente vai agora entender, voltando aqui para a explicação do exercício antes do Plague, acima do Plague 20, né? A gente vê aí que a gente vai ter direita, desculpa, começando da esquerda. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. São 6 movimentos de mão. Só que são movimentos duplos, né? Porque a gente está trabalhando com o double stroke. Então a gente vai ter esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda e direita. Totalizando aí 11 batidas com apenas 6 movimentos, né? Porque são batidas dobradas, double stroke. Agora vamos ver os rolamentos de 13, né? De 13 batidas, onde a gente vai usar 7 movimentos. Observe aí na explicação, né? Em cima do exercício do Plague 18, que a gente vai ter esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, né? Totalizando 7 movimentos com a mão. Só que os primeiros movimentos, os 6 primeiros movimentos são duplos, né? Você vai trabalhar esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, utilizando o rebote da batida, né? Ou seja, o double stroke. E a última batida, que vai estar em uma cocheia, essa daí vai estar trabalhando com um single stroke, uma batida simples. A figura que está no meio é apenas o mesmo exercício, só que começando da mão direita. E na direita de tudo, a gente tem a abreviatura disso, né? Você vê que é uma semínima pontuada ligada com a cocheia. Observe, essa semínima pontuada, ela tem as 8 fusas que preencheriam a semínima, que a gente já viu nos exercícios anteriores. Qual é a metade de uma semínima? Cocheia. Se eu pego a cocheia e divido por 4, vai dar o quê? 4 fusas. Então eu já tenho 8 fusas que é da semínima natural, mais 4 que é desse ponto de aumento, que é a cocheia. A cocheia é a metade da semínima. Então a gente vai ter 12 movimentos aí, 12 batidas, quer dizer. E mais a cocheia ligada. Então por isso que ele simbolizou esse rolamento com uma semínima pontuada para representar as 12 primeiras batidas, as 8 que são da semínima, mais as 4 que são da cocheia, que corresponde a esse ponto de aumento, totalizando 12, e mais essa cocheia ligada aí, que é o último movimento de todos, né? Se a gente observar nas figuras que estão no meio na esquerda, de explicação, a gente vê isso aí. E o exercício 18 vai seguir o áudio aí para vocês poderem trabalhar e estudar. Como eu sempre tenho dito nas outras partes da aula, qualquer dúvida, entre em contato.
Agora vamos ver o rolamento de 15. Né? Então a gente vê aí que a gente tem 8 movimentos de mão. Se a gente for olhar na primeira figura que aparece em cima, são 8 semicolcheias. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Só que a gente vai fazer isso tudo duplo, né? Se a gente descer mais um pouco, a gente observa que tem esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, e apenas uma direita para concluir, né? Para fazer a 15ª batida. Observe que no lado tem a abreviatura disso. Ó. Lembra que eu falei da mínima, em que a gente teria 3 travessões atravessados? Então, o tempo que a gente gasta com essa mínima, a gente vai distribuir, a gente vai converter esse tempo na execução de fusas. Né? Você vê que a cocheia tem apenas um travessão, a semicocheia tem 2 travessões e a fusa tem os 3 travessões. Então, esse tempo, esses 2 tempos, inclusive a gente está vendo aí um compasso 4x4 no Plague 22. Esse compasso 4x4 cabe em 2 mínimas. Cada tempo de mínima desse, você vai distribuir fusas. Né? Então, vai corresponder aí a essa quantidade de fusas. Na verdade, era para ser 16 fusas. Mas no contexto de rolamento, sempre a última figura ela é um pouco maior, né? Como se fosse a junção das 2 últimas. Então, por isso que não fecha com 16. Mas se não fosse por isso, a gente teria, ou por exemplo, se essas figuras estivessem ligadas, né? Por exemplo, uma mínima ligada com a outra, uma mínima abreviada ligada a outra mínima abreviada. A gente teria uma sequência de 16 figuras mais 16, totalizando 32 fusas. Então, mas voltando para o contexto que a gente está aí, né, que é de rolamento, então esse rolamento sem ligadura, esse rolamento simples, ele não vai fechar com 16, ele vai fechar com 15. Sempre a última figura ela é ligeiramente maior. Então, por isso que temos 15 movimentos. Bom, e eu vou deixar aí o exercício 22, que é o Plague 22, né, para vocês concluírem essa sequência.